Signo de Escorpião, portal 1010. Estamos no mês 10, mês de outubro, a 10 semanas do final do ano, do Natal e Ano Novo. E por isso eu vou trazer 10 mensagens de orientação, inspiração e reflexão para os escorpianos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lucélia Oshiro. Aqui na descrição do vídeo tem o meu site e o meu Instagram. Mas aproveito para convidar todos vocês a virem fazer a sua constelação familiar, seja individual online ou presencial em grupo, que vai acontecer dia 8 de novembro. Então, escorpião, se dê esse presente de aniversário. Venha fazer uma constelação, venha constelar o seu tema, o seu problema, a sua dor, ou então participar como observador representante. As informações estão lá no site ou me chama aqui no WhatsApp e a gente conversa. Vamos lá, signo de escorpião, começando a sua leitura. Uma carta inicial do Art Oracle. É um oráculo dos artistas, tá? Baseado em obras de arte, em artistas contemporâneos, em artistas de várias épocas, na verdade. E aqui a gente tem Paul Gauguin. Paul Gauguin vai falar, ah, vá longe para ir longe, ou vá fundo para ir fundo, né? Vá fundo para ir mais longe. Aqui fala de exagerar, assim, carregar nas tintas, mas de forma positiva, sabe? Escorpião não é um signo que se contenta com o raso, com o superficial. Escorpião é um signo que vai investigar, que é analítico, vai nas profundezas. E ele carrega, né, nas emoções, né? Às vezes pode ser um pouco dramático, até pode, né? Assim como o signo de Leão também. Mas aqui fala de ir com intensidade, ir com profundidade, não ficar no morno, nos tons de cinza, não, é preto e branco, sabe? É uma coisa mais marcante, chocante, intensa, ousada. Aqui vem essa palavra para vocês: ousadia. Ousadia. Não se contente com a média. Não se contente em ficar na média, ok? É a intensidade de escorpião que tem que ser expressa de alguma maneira, em qualquer área da sua vida, tá? Vamos com o tarô de Dali, um outro artista aqui para o signo de escorpião. Mais uma mensagem para escorpião. Vem com 8 de espadas. 8 de espadas, a típica carta da autossabotagem. E autossabotagem, o que que é? Na realidade, é você é, não se permitindo ir além. Não se permitindo ir além. Por quê? Porque tem crenças limitantes, tem padrões de pensamento, tem histórias que você conta na sua mente, e a mente mente, tá? Só que isso faz com que você fique, de alguma forma, olhando só para o próprio umbigo, olhando para a dor, ao invés de olhar para a solução, e fica nesse encolhimento, tá? Alguns escorpianos podem estar se encolhendo, não é se recolhendo. Às vezes a gente está cansado e a gente precisa descansar, então a gente precisa se recolher. Aqui é como se você estivesse se encolhendo, se diminuindo para caber num espaço, numa relação, numa profissão, numa atividade, enfim, ok? Então, é um pouco dessa coisa da intensidade, de expansão aqui, tá? De expansão da sua expressão. Às vezes pode ter para alguns um pouco de timidez ou de estar se sentindo intimidado em algum lugar, em algum ambiente. E aí eu vou me fechando, eu vou me encolhendo. Vamos lá de oráculo, mais uma mensagem do oráculo. Terceira mensagem para vocês. Uau! Que carta linda, gente. Olha essa carta. Dá um print, né, de tela nessa imagem aqui.
Essa carta fala dos códigos de Anunnaki e fala sobre mudança energética, nova informação, fim de um ciclo. Uma informação que você recebe, uma informação que talvez você já até tenha, só que não está fazendo nada com isso. Sabe, quando às vezes a gente tem a informação, a gente pede sinais para o universo vai dando sinais, mas a gente tá, tô coletando mais informação. Ah, peraí, deixa eu coletar mais informação. Será que é isso mesmo? Deixa eu esperar, deixa eu confirmar a confirmação. É mais ou menos isso. Então, aqui fala dessa nova informação que chega para confirmar aquilo que você já tinha confirmado de alguma forma. Por quê? Porque é fim de ciclo. Não dá mais, está no limite. E aqui, né, nesse período que a gente tá analisando, tá lendo, né, vocês vão passar pela sua revolução solar, pelo seu novo ano pessoal. Você tá fazendo essa virada de chave, né? Então, realmente, é fim de um ciclo para vocês, em termos de finalização de um ano pessoal e começo de um novo ano pessoal numerológico, e também, em alguma área da sua vida, você encerrando um ciclo, você fechando uma porta para que uma nova porta possa se abrir. A chave você já tem, a informação você já tem. Talvez você só esteja esperando uma autorização, uma confirmação, para que você se sinta mais potente, sabe, ou capaz de fazer esse movimento. Talvez porque você esteja duvidando de você ou que você tem um pouco de dúvida ainda em relação ao caminho, tá bom? Mas tá tudo certo. Aqui o que me parece, Escorpião, olha só, né? Essa carta é bem colorida. E aqui a gente também tem muitas cores. Então, é sua vida se tornando mais colorida, recebendo cores novas, mais vibrantes, mais brilhantes. Aquilo que estava meio apagadinho, meio tom pastel, chega de tom pastel. Agora, tá? É fluorescente. Basicamente isso. O que mais? Tarô dos Anjos para Escorpião. É hora de brilhar, Escorpião. É hora de brilhar e de trazer mais cores para a sua vida, inclusive cores nas suas roupas, cores na decoração da sua casa, na sua mesa de trabalho, ok? Oito de ar de novo. A quarta mensagem repete a segunda mensagem. Oito de ar, oito de ar. É muita autossabotagem aqui. Você se limitando para caber em um lugar, para se caber em um padrão, para se caber em algo que você acreditava sobre si mesmo, tá bom? Cuidado com isso, cuidado com a falta de autoconfiança e o medo de agir. Medo de agir, a gente pode até ter, só que esse medo não pode ser paralisante. O medo, às vezes, nos traz algum. Ele freia algum impulso que pode ser um impulso é, autodestrutivo, por exemplo, né? Então, o medo, ele nos segura de alguma forma, só que ele não pode ser paralisante. Ok? Não pode ser paralisante. Se você está com medo paralisante, busca ajuda, faz uma mesa radiônica, enfim, porque você não está preso. Ah, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, você não tem que nada. Sempre são escolhas. Toda escolha tem uma renúncia também, né? Aqui que você está renunciando. Para alguns, você está renunciando a sua própria liberdade e a liberdade de ser quem você pode se tornar. Você pode ser muito mais, você pode dar um passo além, só que você está escolhendo se manter num lugar mediano, tá? E tudo bem, cada coisa no seu devido tempo, mas tenha consciência de que potência você tem. E é fim de ciclo, tá? É fim de ciclo. É hora de uma repaginação. Que mais? Tarô dos arcanjos, oráculo dos arcanjos, na verdade. Arcanjo Raguel. Linda essa carta também, né? Ordem divina.
Tudo é como deve ser agora. Olhe além da ilusão e veja a ordem subjacente. Não tá bagunçado, não tá caótico, ou não vai ficar uma zona se você fizer um movimento de encerramento. Não. Aqui é uma ordem cósmica. Uma ordem cósmica não, ordem divina. Tudo é como deve ser agora, tudo está orquestrado. Olhe além da ilusão. A ilusão não é que você está iludido, a ilusão é que às vezes tem um véu, tem uma névoa, que a gente não consegue ter clareza, né, de muitas coisas, mas é o véu de Maia. Às vezes a gente tem que dar um passo para conseguir olhar um pouco além, tá? Então essa ilusão ela pode continuar existindo. Ah, a ilusão de que as coisas não vão dar certo, a ilusão de que o mundo tá caótico, a ilusão de que, sei lá, tá? Não tô falando que você é uma pessoa iludida, eu tô falando que a ilusão nesse sentido de véu de Maia, que encobre a nossa perspectiva, digamos assim, e não nos permite enxergar 2 passos além. Só que quando você dá 2 passos além ou um passo além, você enxerga mais um passo. Daí você dá mais um passo, você enxerga mais um passo. É como se fosse uma neblina aqui, tá bom? Então tem uma ordem divina, tem uma organização divina, tá sendo orquestrada na sua vida. Não tenha medo. Deus não nos coloca em caminhos falidos, tá? E ordem divina, para alguns também me vem no sentido de é uma ordem divina, é uma não no sentido de uma obrigação que os deuses, que a espiritualidade está te obrigando a encerrar um ciclo, a fazer um movimento. Não necessariamente dessa maneira você tem a obrigação, você não tem escolha, mas ordem no sentido de ordenação, de iniciação. Alguns escorpianos aqui estão prestes a dar um passo para uma iniciação, talvez num caminho espiritual, filosófico, num caminho de evolução, mas está com frio na barriga, se perguntando: será que esse é o meu caminho? Será que eu estou entendendo direito? Será que isso é para mim mesmo? Duas cartas, 9 de ouros. Sim, esse é o caminho. Rei de ouros. Gente, 9 de ouros com rei de ouros, não tem dúvida. Essa mensagem vem falando que aquilo que você plantar, você vai colher. Aquilo que você vai plantar, você vai colher. Agora, se você ficar paralisado, não plantar nada, né? Qual que vai ser a colheita? Você já sabe, não sabe? Então, pronto, tá? Mas aquilo que você plantar nesse próximo ciclo, você vai colher. E é uma colheita farta, é uma colheita abundante. É prosperidade, tá? É prosperidade. Segue teu rumo, escorpião. Segue o teu rumo. Vamos lá, que mais? Sétima mensagem para o signo de escorpião. A estrela. A estrela. Um futuro brilhante. Um futuro com mais esperança. Tem um novo futuro, como se fosse um novo futuro sendo desenhado para você a partir dessa movimentação, desse momento em que você se torna realmente mais escorpião, né? Agindo com profundidade, intensidade, com ousadia, audácia, saindo desse lugar comum, tá? E aí o futuro se mostra. A estrela é como se fosse uma luz no fim do túnel aqui para vocês. É uma carta cheia de esperança. Aqui tem uma criança, né? A criança traz essa esperança. E para a criança nada parece difícil, né? Você fala com a criança, ela fala assim: ah, eu quero tal coisa. Ah, mas não tem dinheiro. Ah, é só comprar. Passa no cartão de crédito, faz isso, faz aquilo. A criança tem solução para tudo, não é? Então é isso. Tem uma vibe aqui de ser um pouco mais criança, ou ouvir um pouco a mais a sua criança interior, esse lado inocente,
Sabe, às vezes a gente fica nesse monte de pensamento, ai, mas é difícil, ai, mas tem isso, mas tem aquilo, ah, mas tem aquilo outro. Porque já que você é analítico, você vai investigar e você vai, né, ver todas as possibilidades de acertos e de erros. Só que a criança, ela também tem aquela coisa, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Então, faça esse movimento também mais inocente, né? Mas por que que não dá certo? Mas por que não poderia? Mas e por quê? E por quê? Você com você mesmo, tá bom? Porque nesses porquês e nessas viagens, na imaginação da criança, tudo é possível, tudo cabe, tudo tem uma solução, tudo dá um jeito, não é? É mais ou menos isso que a espiritualidade está te dizendo. A espiritualidade pega na sua mão e te leva, e te conduz, te orienta. Lembra? Tem uma ordenação divina, uma guiança divina aí. Você só tem que, né, dar a mão para a espiritualidade de alguma forma. E a espiritualidade, eu não estou falando, ai, necessariamente você tem que se tornar uma pessoa religiosa ou num caminho espiritual ou trabalhar com terapia, mas dar a mão para a espiritualidade é você vivenciar a espiritualidade no seu dia a dia, tá bom? Que mais? Compreensão. Aqui, alguns de vocês ainda, né, olhando lá para fora. Olhando lá para fora, eu estou preso, mas essas grades, elas são fruto da imaginação, elas não existem. E você não está preso, você pode voar, sabe? Tá tudo livre, leve e solto, é só você ir. Escorpião, vai, só vai. Seja lá o que você almeja, seja lá qual é o sonho que brota no seu coração, você não está impedido, você não está impossibilitado, você não está limitado por nenhuma grade, a não ser a sua mente, que às vezes te perturba falando que não vai dar certo, porque tem A, B, C, D, F, G, né? Mas por quê? Mas por quê? Ah, mas e se? Né? Às vezes para vocês é o medo de dar certo, o medo de dar certo. Mas e se der certo? E se der certo? O que mais, escorpião? Mensagem para escorpião, vamos de frase, uma frase para o signo de escorpião. Fala assim, escorpião, e se der certo? Isso que você quer? E se der certo? Dá medo? Dá. Vai mudar algumas coisas na sua vida? Vai. Mas qual é o pior que pode acontecer se der certo? Hum? A lua. A lua diz o seguinte: minha intuição me guia para a solução, para a decisão certa. A minha intuição me guia para a solução certa. Segue a sua intuição. Você é um signo de elemento água, bem intuitivo, né? E aqui alguns de vocês podem duvidar muito da intuição. Será que é intuição ou será que é paranoia? E aí, na dúvida, é o seguinte: a intuição te impulsiona, tá? A intuição te impulsiona, seja para ir para frente ou ela te impulsiona a recuar, às vezes, para se proteger, para não fazer besteira. Isso é a intuição. Ou aí para o lado, para desviar de alguma coisa que, né, que tá vindo. A paranoia, ela te paralisa. A paranoia é mental e ela fica rodando, rodando, e aí você paralisa, tá? Então perceba no seu corpo, onde esse pensamento está me levando? Para frente, para trás, para o lado ou congelou? Se congelou, tá? Paranoia. Que mais? Mensagem final com o oráculo da Lua, 10ª mensagem para Escorpião. O que você precisa deixar ir? Energia de lua minguante. Lua minguante, o que você precisa deixar ir?
Tem um certo apego aqui? Tem. Geralmente, escorpião não é apegado. Pelo contrário, é o signo do desapego, né? Touro é apegado. Escorpião, ele se desapega. Isso do nível da matéria. Só que emocionalmente, escorpião se apega a algumas emoções. Energia é signo de água, né? O que você precisa deixar ir? Lua minguante. Quem você precisa deixar ir? Às vezes a pessoa já foi, mas você ainda está retendo isso dentro de você. Às vezes a situação, o trabalho, a viagem, alguma coisa já foi, mas você ainda está com aquele ressentimento, aquele ranço, aquela coisa, né, mal digerida. É hora de você, né, digerir isso e deixar ir. Engolir isso, digerir o que dá para digerir e eliminar o que precisa ser eliminado, tá? Porque se enquanto você não abrir mão de alguma coisa, você vai ficar preso aqui nesse 8 de espadas duplo ainda. É um 8 de espadas duplo, em dose dupla, meu Deus, tá? Sendo que você tem cartas aqui de muita bênção, de muita proteção, de guiança, de falando assim: olha, isso é véu de Maia, isso é ilusão, vai, tá? E vai, por quê? Porque tem prosperidade. Tem prosperidade. Você não tem nada a perder. É isso, escorpião. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo.